Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já sabem que quando eu apareço é porque nós teremos um poema de cura, então a gente vai ler esse poema. Lembrando que a gente pode estar falando aqui de você nesse poema e isso vai te ajudar a curar questões relacionadas a você, como também podemos estar falando sobre pessoas que você lida, uma pessoa em relação à sua vida romântica, né? Um parceiro, uma parceira aí, ou alguém que já passou pela sua vida, ou que você está conhecendo. Então sempre adeque o aprendizado de acordo com aquilo que faz sentido para você e também de acordo com o que faz sentido para você lidar com outras pessoas na sua vida. Tá certo, gente? Lembrando que aqui no canal a gente tem as leituras de carta canalizada, que você pode dar uma olhada, e a gente sempre faz esses encontros para ajudar aí tanto a mim quanto a vocês nesse crescimento espiritual. E no nosso clubinho de crescimento espiritual nós trabalhamos várias curas, onde nós falamos sobre tudo isso que nós falamos aqui no canal com vocês, só que de forma aprofundada e fazendo práticas para promover essa cura e essa integração dentro de nós, tá certo, gente? Então hoje o poema é Coração em Alerta. Vamos para o poema. Basta um silêncio, um olhar meio torto, que meu peito dispara, já penso no pior, sem suporte. Será que mudou? Será que cansou? Será que é agora que tudo desmoronou? Vivo em alerta, lendo sinais que nem existem, procurando rachaduras onde só há paredes firmes. Qualquer ausência já me deixa sem chão. A mente cria histórias, o peito vira furacão. É exaustivo amar com esse nó no estômago, com o medo constante de ser só um engano. Queria confiar, só fluir e acreditar, mas minha insegurança não me deixa respirar. Esse poema, gente, fala sobre insegurança dentro das relações românticas, das amizades, das relações em família, mas a gente vai focar no relacionamento romântico, porém você pode adaptar as outras realidades, caso isso faça sentido para você. Então você pode estar lidando com alguém que tem muito dessa insegurança dentro de si, como pode ser que você seja essa pessoa. E aí a reflexão que a gente traz junto com esse poema, depois a gente vai ver como que isso afeta nos seus relacionamentos e depois também nós vamos ver como isso afeta na questão espiritual, tá bom? Então tudo nesse vídeo. Primeiramente, a reflexão aqui desse poema que a gente trouxe é a prisão da insegurança no amor. Que é, quando carregamos feridas emocionais não curadas, o amor deixa de ser leveza e vira vigilância constante. O medo de ser rejeitado, trocado, abandonado faz com que qualquer silêncio pareça desprezo e qualquer mudança soe como ameaça. Mas viver assim é se torturar em cenários que só existem na mente e não na realidade. A cura começa quando entendemos que a segurança que buscamos no outro, na verdade, precisa ser construída dentro de nós. Então, isso tudo pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento romântico, nas amizades, na família. E geralmente quando a gente tem um nível alto de insegurança, isso acaba atrapalhando a nossa vida como um todo. Então não somente no relacionamento romântico, não somente em amizades e família, mas também em situações do financeiro, em relacionamentos de trabalho e com o nosso próprio relacionamento com nós mesmos. A nossa insegurança, ela acaba atrapalhando tudo isso. E a gente vai ver como. E uma grande questão aqui dessa insegurança é justamente acabar trazendo esses momentos onde a gente se sente inseguro com nós mesmos e a gente acaba
projetando essa insegurança nos nossos relacionamentos e buscando essa segurança no que há no externo. E quando a gente faz isso, a gente acaba também trazendo um peso muito maior. Então, uma relação de amizade ou de relacionamento romântico, que era para ser algo leve e tranquilo, acaba tendo um peso muito maior, porque nós já não temos a nossa segurança equilibrada. E muitas vezes essa insegurança que surge, ela veio de outras relações ou de outros momentos na nossa vida. E quando a gente não cura isso, não equilibra, a gente tem dificuldade de viver relacionamentos harmônicos. E não é nem porque a gente não merece, mas porque estamos carregando um peso, uma bagagem do passado, por não ter conseguido equilibrar isso ainda. Então, por isso que é muito importante você buscar aí as ajudas e as curas para equilibrar isso dentro de você. Vamos ver aqui as principais consequências, né? Eu separei aqui pra gente uma consequência principal, para o vídeo não ficar muito longo. E a insegurança quando o medo vira sabotagem no amor, a gente vai ver sobre isso. Então é quando a insegurança ela deixa de ser algo normal, porque existem níveis de segurança que são normais, né? Nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, mas existe uma linha onde quando a insegurança ela ultrapassa essa linha, ela vira uma autossabotagem nos relacionamentos. Então já não é mais uma coisa tranquila, uma coisa normal. A insegurança ela faz a pessoa viver em estado de alerta constante, enxergando ameaças onde não existem. Pequenos gestos, silêncios ou mudanças do parceiro são interpretados como sinais de rejeição, desinteresse ou traição. Isso gera ansiedade, cobrança, necessidade excessiva de validação e muitas vezes sufoca o relacionamento. Então pode ser que você esteja lidando ou já lidou com alguém assim e na verdade era porque a pessoa era extremamente insegura. Como também pode ser que você esteja se comportando dessa maneira ou já se comportou dessa maneira. E como eu disse, não é porque você é uma pessoa ruim ou porque a pessoa é uma pessoa ruim. Geralmente isso vem já de traumas anteriores. Então às vezes como você, a pessoa não fez nada na relação para te trazer essa insegurança, ou você não fez para outra pessoa, mas a pessoa já vem carregando o quê? Uma bagagem de outros relacionamentos. Assim como quando a gente cria essa insegurança enraizada, que daí vem da nossa estrutura familiar, então a nossa criança interior é muito insegura, não trabalhamos isso ainda e a gente começa a projetar essa insegurança em todas as áreas da nossa vida. Então, tanto na traição ou nas mentiras, um relacionamento bem desgastante que você teve com outra pessoa, que acabou gerando essa insegurança em você, ou uma questão mais enraizada ainda dessa insegurança, como na criança interior, tudo isso você precisa equilibrar e trabalhar dentro de você para atrair parcerias melhores e relacionamentos mais equilibrados e também não acabar atraindo uma autossabotagem dentro de uma relação com alguém que você já gosta ou com alguém que você ainda vai conhecer. Assim como você pode estar lidando com alguém que tem esses padrões de autossabotagem e de insegurança por conta de tudo isso que eu falei. Então é interessante saber como equilibrar isso, tanto para você quanto para lidar com essa pessoa. O amor, ele perde espaço para o medo diante dessa situação. O outro se sente pressionado, mal interpretado e com o tempo a relação se desgasta. Não por falta de amor, mas pela incapacidade de confiar e se sentir seguro dentro da conexão. Muitas vezes as pessoas acabam criando, um cenário bem desgastante ali dentro dessa situação, porque elas mesmas não conseguem se sentir seguras. Então, às vezes você está sendo uma boa parceria ou o outro ali está sendo uma boa parceria para você, mas como não existe essa segurança que vem de dentro em primeiro lugar, o tempo todo gera um peso bem maior para aquele relacionamento, para que a pessoa ou você fique provando o tempo inteiro que é digno de confiança. E essa confiança nunca se estabelece. Por quê? Porque internamente não se tem a autoconfiança. Então é como se fosse uma roda, um ciclo sem fim. Enquanto não curar o que está dentro, o que está fora nunca parecerá algo realmente seguro. E agora, espiritualmente, como que fica aí a situação espiritual? O que essa insegurança toda
dentro de uma pessoa pode causar de um certo desequilíbrio na espiritualidade dela. Vamos ver agora. Espiritualmente, quando a insegurança rompe a conexão com a própria alma, ela faz isso aqui que a gente vai ver. A insegurança ela gera um campo energético instável. Isso também é bem interessante, porque você pode ser assim ou conhecer alguém que é assim, que é aquela pessoa que toda hora muda de ideia por uma questão de insegurança. Então ela quer fazer algo, aí ela já fala, não vai dar certo. Daí ela começa a fazer outra coisa. Daí ela para, mas aí eu acho que eu não tenho talento. Aí ela vai e começa a fazer outra. E tem gente que faz isso com relacionamentos. Começa um relacionamento com alguém, aí termina, passa para outro, aí passa para outra, e vai passando porque é mais fácil lidar com essa, né? Lidar com essa insegurança pulando de galho em galho ou conhecendo várias pessoas ao mesmo tempo, porque assim eu não me sinto rejeitado caso uma delas não me queira. Então eu vou pulando, não nutro nada sólido, ou eu tenho várias pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí eu não me sinto rejeitado. Então, se uma pessoa não quiser sair comigo hoje, tudo bem, porque eu tenho a Ana, a Catarina, a Giovana, a Luana, a Bianca. Então, eu vou pulando. Ou o José, o Marcos, o Adriano, o Marcelo. Por quê? Eu não quero me sentir ali nessa insegurança de será que a pessoa vai parar de falar comigo? Será que a pessoa vai conhecer outra pessoa? Então, quando eu nutro várias pessoas ali, eu não me sinto inseguro, porque sempre vai ter alguém, né? Sempre vai ter um step. Quando a gente vê alguém que fica montando esse time de futebol ali para sempre ter um reserva, a gente vê altos níveis de insegurança, inclusive. Então, é o contrário, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa pega um monte de gente, ela tem muita gente ali à disposição dela. Isso, nossa, a pessoa se sente, sabe? A pessoa é muito segura. Pelo contrário, quanto mais a pessoa ela precisa de validação externa, mais insegura ela é. E essa validação externa, onde ela precisa nutrir várias pessoas, também é uma questão muito forte de insegurança. Então, às vezes você está passando por isso e é uma coisa que você precisa equilibrar dentro de você, inclusive para ter mais paz na sua vida. Não é uma crítica, é uma ajuda que a gente proporciona aqui, tá? Então, espiritualmente, você acaba aí vibrando no medo, na escassez e na desconfiança. Então, a escassez é o quê? Eu preciso de ter, assim, muitas confirmações que essa pessoa gosta de mim, ou eu preciso de vários contatinhos, ou eu preciso de tudo isso, é escassez, certo? Se eu acho que eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso que o outro prove o tempo inteiro que eu sou especial e importante na vida dele ou dela, e da mesma forma eu não preciso nutrir um monte de conexão vazia, porque eu não preciso disso, né? Eu só nutro um monte de coisa porque eu quero ter vários steps de tanto que eu me sinto inseguro ao imaginar que eu não tenho ninguém. Então, é tanto medo de estar sozinho que eu preciso de muita gente, certo? E aí, isso bloqueia o chakra cardíaco, que é o chakra, né, do coração, e o chakra do plexo solar, que é o chakra da autoconfiança. Quanto mais você pega a sua confiança, que era para ser trabalhada em você, e você ter autoconfiança, e você pega essa responsabilidade e joga nos outros, seja num parceiro específico, numa parceira específica, e aí eu só vou ser feliz se a pessoa ficar comigo, ou eu só me sinto bem se a pessoa disser pra mim que eu sou importante. Se a pessoa me tratou mal um dia, eu desabo e eu fico totalmente sem personalidade, sem perspectiva. Tudo isso é um sinal. Outra questão também é eu nutrir várias pessoas porque eu morro de medo de ficar sozinha, ou porque eu não posso ser rejeitado de jeito nenhum, ou porque eu não posso passar um final de semana sem ninguém. Isso também é um sinal. E quanto mais a gente pega a nossa, como que a gente pode dizer, o nosso dever de trabalhar a nossa autoconfiança e joga no outro, então assim, eu vou projetar no outro a minha segurança, né? Então, o meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, a minha esposa precisa ser segurança para mim o tempo inteiro e trazer uma... Não é ser segurança, né? Ser segurança é interessante, sim, mas trazer uma confirmação o tempo inteiro, como se ficasse no pé da pessoa para que ela confirmasse o tempo inteiro que você é importante, né? Ou a pessoa fazendo isso com você, isso desgasta o relacionamento e também acaba sendo uma projeção. Então, eu me sinto insegura comigo mesma e eu estou jogando no outro o dever de me passar segurança.
ele ou ela precisa me passar segurança dentro do limite da relação. Existe a segurança que eu mesma preciso passar para mim em algum momento. Então, quando a gente tem muita insegurança, a gente acaba jogando e projetando no outro, mesmo sem querer causar nenhum problema. Isso é algo inconsciente. Assim como quando a gente está solteiro e a gente faz isso com outras pessoas, né? Acaba ali o primeiro crush que aparece, a primeira pretendente ali, a gente já coloca toda a expectativa e exige uma certa confiança assim do nada na pessoa. Isso também é uma questão a ser trabalhada e vista como um sinal de falta de autoconfiança. Certo? E também aquela pessoa que ela nutre várias pessoas também é um sinal de falta de autoconfiança. Então, eu de alguma forma estou projetando algo que precisa ser equilibrado em mim nos outros. Então, eu busco essa autoconfiança em outras pessoas ou em outras situações. Que nem tem gente que busca no dinheiro, então eu tenho que ter muito dinheiro, porque só tendo muito dinheiro eu me sinto confiante. A confiança não necessariamente está no dinheiro, ela precisa vir de mim também. Então é tudo uma questão de equilíbrio, certo? Então tem vários sinais aí que podem indicar para você que existe um trabalho em relação à autoconfiança. E quando a gente fala isso, todo mundo tem que trabalhar um monte de coisa, gente, né? Assim, então você está fazendo errado, você tem algum problema e o resto é certinho e anjo na terra. Não, todo mundo tá aqui para aprender, por isso que a gente faz vários trabalhos de cura, tá bom? Bom, o que mais que acontece aí, né, na questão espiritual? Com tudo isso, você acaba criando rachaduras na aura e, por consequência, uma desconexão com a própria essência. Por quê também? Né? Quando a gente tem uma baixa autoconfiança, a gente acaba se submetendo a muita coisa. Por quê? Porque a gente precisa projetar e buscar essa autoconfiança em alguém ou em algo. A gente acaba fazendo de tudo por aquilo, ou de tudo para se sentir seguro. E se aquilo traz uma sensação de falsa segurança, eu acabo fazendo de tudo por aquilo. Por exemplo, agradar totalmente a sua família, mesmo que você não queira fazer alguma coisa, só para que eles te passem essa segurança de pertencimento. Ou um grupo de amigos que você sabe que não é a melhor coisa para você, que não te leva para o melhor caminho, mas ficar sozinho para você é agoniante. Por quê? Porque não tem autoconfiança. Então você acaba se submetendo a muitas coisas por conta dessa falta de autoconfiança, que não está errado, apenas precisa ser o quê? Equilibrado, certo? E aí, a pessoa ela perde força vibracional, se desconecta da intuição e da sua verdade espiritual, consequentemente das suas missões de vida, que é a coisa mais importante que você tem aqui na Terra para fazer. E no amor, essa vibração atrai relações instáveis, reforça ciclos de dor, abandono e dependência afetiva. O fluxo de abundância afetiva e espiritual é interrompido e a alma entra em estado de sobrevivência em vez de expansão. Olha que interessante isso aqui. Essa sobrevivência ao invés de expansão é justamente você acabar deixando totalmente a sua personalidade, o seu eu, quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você sente de que é o seu caminho para agradar um externo, independente se é uma parceria romântica ou se é de outra maneira, essa tentativa de agradar para buscar uma autoconfiança. Tanto para agradar quanto para conquistar. Eu quero conquistar algo mesmo que isso não faça sentido para mim. Eu quero conquistar várias pessoas, mesmo que isso não realmente tenha a ver comigo. Eu nem gosto dessas pessoas. Não tem como você gostar de 10 pessoas ao mesmo tempo, do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, tudo isso é uma forma de sinal, né? Que seu próprio corpo está enviando para você que existe uma falta ali de autoconfiança. De muitas vezes assim, estou solteiro, tudo bem se eu estou solteiro, uma hora vai aparecer alguém legal, e se não aparecer, também tudo bem, porque eu tenho a minha autoconfiança, eu sei do meu valor e eu sei também das minhas missões de vida, eu não estou sobrando no mundo, eu tenho a minha importância dentro do meu contexto, assim como ser algo que a minha família não espera que eu seja, não é algo tão horrível assim, eu posso sobreviver nesse mundo sem ter a aprovação de pessoas que eu gosto, porque a minha autoconfiança não depende do externo, é isso que a gente está tentando dizer. Então, o que é interessante também em relação a relacionamentos românticos? Se alguém terminar comigo, né, se um relacionamento não der certo, se a pessoa não me escolher outra, se a minha autoconfiança está abalada, eu vou ficar arrasado.
E tudo bem você ficar triste, é normal, você vai trabalhar o luto ali do término ou de não ter sido escolhido, mas você vai seguir em frente. Agora, quando nós estamos falando de alguém que tem uma autoconfiança extremamente baixa, a pessoa ela sofre muito mais. Por isso que as curas, elas são para te ajudar a sobreviver aqui na Terra e também para te ajudar a expandir, que nem a gente falou. Muitas vezes a nossa alma ela está no estado de sobrevivência, ou seja, eu estou apenas sobrevivendo ao mundo, eu não estou expandindo, eu não estou realmente aprendendo, eu não estou realmente equilibrando os meus karmas, entendendo o meu propósito, fazendo as minhas curas e fazendo as minhas missões. Quando a gente fica muito preso nos nossos medos, a gente acaba não conseguindo traçar a trilha da alma aqui na Terra. Tá? Então, a autoconfiança é uma das principais coisas que faz a gente ficar travado na nossa caminhada espiritual. Por exemplo, se você estiver sentindo um chamado espiritual, um despertar ou algum trabalho específico que não necessariamente é com a espiritualidade, mas que faz você passar por uma transformação na vida, né? Um trabalho, uma missão, um hobby, um objetivo, uma mudança de pensamento. Se você não tem autoconfiança, concorda que você não vai fazer? Não vai, porque vai ser difícil, porque é uma transformação, é uma coisa nova. Provavelmente seus amigos, seus familiares não vão te apoiar nisso, porque é algo totalmente novo. Se fosse algo a ser apoiado, provavelmente você já estaria fazendo. Geralmente o despertar espiritual ou qualquer outra coisa que seja uma mudança, onde você tem uma abertura maior para coisas novas, elas não serão apoiadas por outras pessoas. Então, para você passar por um despertar espiritual, para você passar por uma atitude que realmente muda a sua vida, mesmo que não tenha nada a ver com a espiritualidade especificamente, para você ouvir a sua intuição e se guiar no campo do trabalho, no campo do romance, enfim, todas essas decisões são muito difíceis, são passíveis sim da reprovação das pessoas que estão ao seu redor. E se você depende das pessoas para ter essa aprovação constante, porque não se é trabalhada a sua autoconfiança, você não vai fazer. E aí, a única pessoa que vai ficar com a vida travada ou que vai ficar infeliz no seu contexto é você mesmo. Por isso, olha a importância da autoconfiança. Parece coisa boba, né? Mas não é. Agora a gente tem aqui, separei 3 dicas para vocês. Como uma forma de ajudar aí no trabalho da autoconfiança. Inclusive, a gente faz atividades práticas em relação às curas de criança interior, com aromaterapia, com vários outros tipos de cura lá no nosso clubinho de cura. Se você quer participar, dá para ver as aulas de forma gratuita pelo primeiro link da descrição, as que estão disponíveis para assistir. E quem é membro acessa todos os encontros gratuitos lá. Todos os encontros, não os gratuitos também, mas todos os encontros que estão lá para os membros, tá bom? Então, quem tem alguma dificuldade ou não sabe muito bem como mexer no clubinho, tem 2 tutoriais aí na descrição para você, que tá bem explícito, dá para entender bem. E também, se você não tem dificuldade nenhuma, dá para entrar direto. É só colocar o seu e-mail e sua senha, tanto para assistir gratuitamente, quanto para quem quiser assinar depois. E os valores estão aí para você também, certo, gente? Então, aqui as dicas. Para quem sente esse amor inseguro, tanto do outro quanto da sua parte, né? Você pode adaptar essas dicas aí. A primeira dica é: fortaleça sua própria base emocional. Pratique o autocuidado, cultive hobbies, amizades e você tem que praticar também a sua independência emocional. Ou seja, se você sabe, assim, olha, Júlia, eu me conheço, eu sei que quando eu entro num relacionamento, ou até mesmo aqui agora solteiro para alguns, eu sinto muito essa dependência emocional, eu queria, assim, ter alguém, mas eu sei que também é um pouco de carência, ou quando eu entro nesse relacionamento aí, ou quando eu volto, né, com alguém, eu me sinto muito presa, como se minha vida ficasse muito abalada em relação à pessoa. Eu fico ali muito dependente da aprovação daquela pessoa. Tudo isso é um sinal de uma baixa autoconfiança. O que é interessante para você é focar bastante em você e praticar hábitos que façam você se conectar com você mesmo. Por exemplo, autocuidado. Isso é tanto na questão física, de se cuidar mesmo, quanto na questão emocional. Praticar hobbies é uma forma de se mimar, é uma forma de convidar você mesmo para brincar em relação à vida. Principalmente hobbies que você
faça algo prático, né? Então, não só assistir algo, por exemplo, que é algo passivo. Quanto mais você age ali e se entrega naquele hobby, por exemplo, eu vou fazer eu vou fazer vasos de argila, eu vou pintar pano de prato, eu vou fazer corrida, eu vou, não sei, gente, vou jogar golfe, eu vou jogar futebol, eu vou, sei lá, qualquer coisa que você faça para se divertir somente por você e não para agradar os outros e não para conhecer um novo amor apenas, mas que você faça por você porque você gosta. Isso é uma forma de se dedicar para você. Então, tudo isso faz você criar um vínculo muito forte com você mesmo. Se conhecer mais e criar um vínculo muito forte com você mesmo. Quanto maior o seu vínculo é forte com você, maior a sua autoconfiança e mais difícil é você entrar em relacionamentos extremamente kármicos e também de estar ali, mesmo lidando com aquela pessoa, você começa a lidar de uma maneira diferente, porque você não sente mais que tudo depende da pessoa e que toda a sua fonte de validação vem do externo, porque você mesmo está se validando. Então aqui é uma dica bem interessante. E aí, quando a sua vida ela não gira só em torno do outro, a insegurança ela vai perdendo força. Ou seja, quanto mais você foca em você e foca verdadeiramente em você e faz coisas por você, mais você vai se tornando uma pessoa segura. Olha que legal, né? E menos dependente emocionalmente. De todas as maneiras, no relacionamento romântico, no relacionamento com a família, no relacionamento com as amizades. E aí, a gente traz uma reflexão aqui de você se perguntar diariamente: o que me faz feliz além desse relacionamento? Dessa amizade ou desse relacionamento romântico? O que me faz feliz, que eu acordo e penso, nossa, que legal, eu faço isso da minha vida. Ou, nossa, que legal, eu tô muito empolgado por causa disso. O que me faz feliz além desse relacionamento romântico, além da expectativa de arranjar alguém romântico? Se você falar nada, aí nós temos uma autoinsegurança muito enfraquecida que precisa ser trabalhada. Certo, gente? E a gente vai para a nossa segunda dica, que é questionar os pensamentos catastróficos. Sempre que a mente começa a criar cenários de rejeição, pare e pergunte para você mesmo: isso é um fato ou é uma história que minha mente está criando? Aprender a diferenciar realidade de medo é libertador. Gente, quem nunca, né? Todo mundo já fez isso, de criar, assim, altas brigas na cabeça, ou criar como seria se acontecesse tal cenário com você dentro da relação, ou até em outras coisas, né, da vida. O ser humano tem disso porque a gente gosta de sempre estar preparado. Então a gente começa a criar coisas que nunca aconteceram e que não vão acontecer. Que nem eu ouvi uma vez, acho que é um pensador, mas agora não vou lembrar o nome dele, que ele fala assim: a verdade é que a gente vai desfalecer antes mesmo de todos os nossos medos se tornarem realidade. Então, quanto menos a gente passa tempo ali criando todos esses medos na nossa cabeça, mais a gente vive a realidade e menos inseguro e ansioso a gente fica. Então, toda vez que você começar a criar cenários catastróficos aí, sobre abandono, sobre aí a pessoa vai falar tal coisa pra mim, aí eu vou responder assim pra ela, quanto menos tempo você perder fazendo isso, melhor pra você. Melhor pra sua mente, melhor pra relação, melhor pra tudo e melhor pra sua autoconfiança também. Então, sempre se perguntar, gente, isso realmente vai acontecer? Isso tem realmente um sinal de que isso vai acontecer? Ou eu estou criando isso porque eu quero estar em vantagem a uma desgraça que nem aconteceu ainda? Né? Eu quero estar preparado para uma coisa que nem tem sinais de acontecer. Então, tome cuidado com isso. Agora, o nosso terceiro sinal aí para ajudar vocês, né, terceira dica, na verdade, para ajudar vocês em relação a tudo isso, temos aqui aprender a se comunicar com vulnerabilidade e clareza. Em vez de cobrar, testar ou se fechar, fale sobre os seus sentimentos de forma honesta e leve. Exemplo, né? Você pode virar e falar assim, olha, às vezes quando você demora para responder, eu sinto insegurança. Eu sei que é meu isso, mas queria te contar como me sinto. Tá vendo? Às vezes falta isso. Às vezes a pessoa ela é desligada mesmo. E
ela nem sabe que você se sente assim. Então, interessante, né? Principalmente para quem está no relacionamento, porque às vezes você está só conhecendo a pessoa, não tem esse nível de intimidade, né? Mas se você está no relacionamento, é sempre interessante essa comunicação. Aí a gente também trouxe mais 3 dicas de como lidar com alguém inseguro, porque eu sei que tem gente que está assistindo aqui, todo mundo tem um pouco de insegurança, né? Então essa aula barra encontro aqui não é algo a ser desperdiçado, tipo, então não vai precisar, eu não preciso de nada disso e tal. Todo mundo tem um pouco de insegurança. Mas eu trouxe também mais 3 dicas que é para quem está lidando com pessoas muito inseguras. Porque o mundo tá cheio, né, de gente insegura, você, todo mundo é um pouco inseguro, tem gente que é um pouco mais. E às vezes você tá lidando com alguém que é inseguro, e aí fica aí o direcionamento também para ajudar essas pessoas. Bom, primeira dica, ofereça segurança, mas sem se anular. Mostre presença, reforce com palavras e atitudes que você está ali na relação, mas lembre-se, você não é responsável pela cura emocional do outro. Ou seja, se você sabe que a pessoa ela é insegura e você quer passar essa segurança, passe, mas de forma saudável. Para também não virar aquele relacionamento onde a pessoa fica sugando ali a sua alma e você nunca vai passar a segurança que ela precisa ter nela mesma, que foi o que a gente conversou lá quando a gente falou, no caso, você sendo a pessoa insegura. Então, mesmo que você queira o melhor para essa pessoa, você pode passar a segurança até um certo limite. Depois não cabe mais a você, né? E a pessoa também tem que saber trabalhar a própria autossegurança, para não sobrar tudo pro outro, até porque o outro nunca vai conseguir suprir aquilo que é a nossa parte, né? A segunda dica é estabelecer limites saudáveis. Você tem que deixar claro, com amor, né, que você entende a dor do outro, mas que você não pode viver sendo constantemente testado, cobrado ou acusado. Então, isso também é muito interessante, porque às vezes você está lidando com alguém que tem muita insegurança e a pessoa ela fica jogando coisas na sua cara ou cobrando coisas de você que não fazem sentido ou que são muito abusivas. Então, você também precisa colocar aí esses limites, tá bom? E o último aqui, a última dica, seja exemplo de estabilidade emocional, que eu acho que é a mais difícil, né? Porque quase ninguém tem muita estabilidade emocional, mas aqui seja um exemplo dessa estabilidade, ou seja, às vezes a gente quer muito que o outro seja estável, porque o outro é muito inseguro, porque o outro cobra demais, mas a gente também não está sendo muito um exemplo, né? Então, quanto mais você se mantém calmo ali, seguro, coerente nas suas ações para com o outro e também em relação a você mesmo, mais o outro aprende pelo espelho, né, esse reflexo energético, e ele se regula ali emocionalmente. Ou seja, aquele ditado, né, gente? Que a gente não gosta muito, mas é real, que a gente só permanece num karma, num aprendizado ou numa relação desigual porque a gente também está desequilibrado. Ou seja, se você está lidando com alguém que é muito inseguro, das duas uma, ou essa pessoa se equilibra e você se permite ajudá-la, mas nunca passa por cima de você, ou se a pessoa demonstrar que ela não vai se equilibrar de jeito nenhum, que ela não quer, ela não entende, ela não percebe que precisa disso, vire as costas e vai embora. Porque é aquele famoso ditado de quando um não quer, dois não brigam, e quando um não quer, dois não ficam. Então, e quando um não quer mudar, dois não sofrem. Deixe-se um sofrer sozinho. Então, é aí que entra, né? Por mais que a gente ame muito alguém, a gente não pode se anular para estar do lado da pessoa. Se a pessoa tem níveis aí de insegurança ou até de outra questão que te afeta emocionalmente e que traz aí um peso muito grande para sua vida, está na hora de colocar limites e às vezes o limite é se afastar. Então, lembrando que o foco aqui da nossa dinâmica de cura é sempre você, né? A gente traz ali a questão para você entender o outro lado, mas é sempre você. Inclusive lá no Clubinho de Cura também, a gente trabalha para curar as nossas questões internas, para trazer mais equilíbrio para as nossas questões internas. Quem quiser participar, o Clubinho tá aí com as portas abertas para vocês, tá certo, gente? A gente vai se encontrar aí no próximo encontro de Poemas de Cura e a gente se vê.